Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do AIAR no Ar. E hoje o nosso tema é industrialização da construção. Vamos fazer um mergulho nesse tema que está cada vez mais relevante para o nosso setor e vai ser um papo muito bacana. Eu sou a Priscila, sou diretora na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região, e eu estou aqui hoje com dois convidados muito importantes que vão ajudar a gente a explanar sobre esse tema. E aí a gente vai ter uma série de perguntas, bate-papo, e depois eu quero que você deixe aí nos comentários também o que você aprendeu de mais relevante e se tiver alguma dúvida também, porque daí eu chamo eles de novo e a gente bate um papo mais uma vez. Então, hoje estou aqui com o Douglas, ele é engenheiro civil, está na Leonardi, que é uma empresa do setor de industrialização da construção, desde 2014. A Leonardi é uma empresa que tem 36 anos, né? Super relevante Sim. já no mercado, e ela atua no segmento de pré-fabricados. E o nosso outro convidado é o engenheiro William Hiro, associado aqui da associação também há um tempinho. E o Hiro trabalhou na Leonardi por 6 anos. Hoje ele atua na H2 com empreendimentos e desenvolvimento das obras, boa parte desse segmento que a Leonardi entrega, ou outros parceiros desse segmento. Então a nossa visão vai ser trazer um pouquinho da empresa que está ali por trás da industrialização e também do canteiro de obras. Então, bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Priscila. Obrigada a Obrigado você. pelo convite. A gente agradece aí a oportunidade, né, de estar conseguindo colaborar e dissipar essa parte do nosso conhecimento e fazer parte desse novo ciclo, essa virada de chave aí da construção civil. Muito obrigada por ter vindo, bacana, vamos bater um papão sobre isso. Bom Hiro, dia, bem-vindo, Pri. obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Demorou, mas saiu, né, Pri? E a gente espera também que a gente possa contribuir, ajudar, esclarecer algumas dúvidas, né? Principalmente nesse setor, né, que vem crescendo bastante. Então, a gente está aqui para poder somar um pouquinho mais. Muito legal. Eu vou começar já aqui com você, tá, Douglas? Para a gente falar o que é a industrialização da construção, o que é diferente da construção tradicional, né? Certo. E quando a gente fala de pré-fabricado, exatamente o que a gente está falando? Perfeito. Quando a gente fala industrialização, é muito mais do que substituir, por exemplo, materiais convencionais como blocos, tijolo por um painel de fechamento. Vai muito além disso, né? Vai no modo como a gente projeta e idealiza todas as obras. Então é trazer todo esse trabalho que a gente teria no canteiro, com um trabalho mais artesanal, com um trabalho exposto aí às intempéries, né? Trazer para a fábrica. Então, onde é um ambiente coberto, um ambiente que vai proporcionar aí muito mais qualidade de trabalho, muito menos variabilidade a fatores externos, e aonde por meio de técnicas de fabricação, a gente consegue garantir aí muito mais precisão, muito mais assertividade e mudando ali um pouco e trazendo como vantagem, principalmente, indo ali combatendo a escassez de mão de obra. Então, uma vez que a gente precisaria de muito mais pessoas no canteiro, a gente consegue com muito menos gente na fábrica por meio de automatização, né? Sim, e o pré-fabricado eu posso hoje fazer qualquer tipo de elemento, como funciona pilares e vigas, o Certo. que sai da pré-fabricação? Perfeito. O nosso sistema construtivo seria basicamente pilares, vigas, tanto de pavimentos, cobertura, sistemas de cobertura, né, com calhas, sistemas de captação e também sistemas de pavimento. Então seriam lajes, circulação vertical por meio de caixas de elevadores, caixas de escada. E por meio de um mix de peças, nós conseguimos compor qualquer tipo de construção. Então vai desde galpões industriais, edifícios comerciais, edifícios residenciais, residências, então obras de pequeno, médio, grande e grandíssimo porte, né? Então esse leque é gigante e cada vez mais a gente vem conseguindo viabilizar obras cada vez menores. Justamente por essa carência de mão de obra capacitada, disposta ali no mercado de trabalho, né? Era realmente, né? Antigamente era mais as construções, a gente via muitos shoppings, via
os galpões, né? Supermercados, grandes indústrias. E hoje, realmente, um conjunto de escritórios, que nem esse prédio que a gente está aqui hoje. Sim, bem lembrado. Né? Fazendo aqui um agradecimento até ao estúdio aqui da ADC, que cede o espaço, tá? Pra gente gravar esse podcast. Quem quiser gravar algum curso comercial, alguma coisa, eles fazem a locação. Pra gente aqui tá frio hoje. E aqui a Leonardo que construiu esse prédio, né? Sim. Um edifício de escritórios. Exatamente. Com subsolo de estacionamento, né? Que é um outro ponto muito deficitário em regiões centrais. Sim. Não só em Atibaia, mas tipo qualquer cidade região, do Brasil. Né? Exatamente. Sim. Que bacana. E aí depois as construções de residências, né? Isso aí eu não sei há quanto tempo vocês já atuam, como que tá esse segmento? Porque realmente é um déficit grande. Sim. Residências, a gente teria que partir para 2 segmentos, né? Então, primeiro, padrões de casas muito populares, onde a gente teria uma repetição e multiplicação desses mesmos projetos. Seria uma vertente. E a outra vertente seria para residências de altíssimo padrão, onde ele gostaria de exclusividade, vencer grandes vãos, ou tipo balanços, projeções para vislumbrar ali grandes paisagens, né? Seria essa a ideia. Residência ainda é um nicho de mercado pouco explorado no ambiente industrial. Então, a gente teria que trabalhar num projeto ali muito mais assertivo, buscando simplificação de sistemas construtivos. E sempre no pré-fabricado a gente costuma desenvolver simplesmente o shell, onde a gente faz essa casca externa e cobertura, garantindo ali estanqueidade e qualidade do uso. E as divisórias internas, daí haveria um outro mix de soluções. Elas poderiam ser um sistema convencional, assim como o Hiro Imagina executa ali grande parte, ou sistemas um pouco mais industrializados. O tipo steel frame, wood frame, seriam alternativas ali viáveis. No residencial, uma virada de chave que é necessária, principalmente um entrave cultural que nós temos. Porque o Brasil, ele precisa... É muito cultural, tipo aquela parede maciça, dura, onde a gente imagina que por ela não fazer barulho, ela é mais resistente. E essa barreira cultural seria essa virada de chave. E um outro ponto que é muito difícil para a gente nesses ambientes residenciais é que, em geral, os lotes eles são menores do que o ambiente industrial. Sim. E daí, por questões de acesso, logística... montagem, montagem, exatamente. Dificulta bastante, né? Dificulta muito. Então, por questões de fiação elétrica, árvores... Às vezes você não pode ocupar o terreno do vizinho, na verdade. E já no ambiente industrial, onde a gente tem esse espaço mais vasto, se torna muito mais simples, corriqueiro, na verdade. Então, tipo, seria esses pontos ali que ainda são pontos de muita atenção para a gente conseguir viabilizar um projeto ou já pensar nele num sistema industrializado. Entendi. Até questão, acho que de valor também, né, Douglas? Né? Sim. Questão, né, de fazer uma casa e fazer um galpão. Com certeza. A questão dos valores, né? Eu acho que para uma residência realmente... às vezes acaba sendo inviável. Exatamente. A Por toda a mobilização, né? Exatamente. Ainda não se justifica em 100% dos casos, exatamente, né? Sim. Vendo por esse lado também, acredito que se for, por exemplo, um condomínio de casas populares, você vai ter um terreno grande, você vai ter toda uma sequência que vai dar uma padronização, e acho que realmente é um caminho que dá para explorar muito ainda, Com certeza. Que hoje a gente vê sistemas, assim, pelo menos estou passando a minha visão, né? Algumas pessoas... Eu sou conservadora nessas questões de construções e até por questões de estudo, né, no Brasil. Sim. Então, a gente pegando das opções que a gente tem que estão crescendo muito no mercado, eu vejo o pré-fabricado como muito seguro e muito eficiente. Então, eu não sinto esse medo do oco, né, na parede, porque é um concreto armado, só que muito bem feito, numa qualidade que a gente não chega em obra nenhuma. Com certeza. Né? Mas eu digo assim, o oco seria nas divisórias internas, no drywall. Aí é só o fechamento. Exatamente. É só, né? Quantos prédios hoje, né? São Paulo, a gente faz a maioria, alvenaria estrutural, fechamento, só aquela paredinha de 6 centímetros. Exatamente. Lá fora, né? Lá fora a gente já pega, né? Vamos falar assim, né? No Japão, por exemplo, é tudo... Parece não é isopor, parece como é que fala? Uma madeira
todo apoio. Sim. Cara, se você Pensadas. bater, ele faz um buraco na parede. Se você pegar Que alguma engraçado. coisa Do sem lado, querer né? e bater ele, e já aconteceu isso, de bater um móvel, alguma coisa na Sim. parede e ele chega a fazer A buraco. quebrar. Não, chega a fazer Nossa, buraco. Hiro. Faz buraco, É, né? no, Então, no meu escritório, né, também é um sistema, lá não é, pré-fabricado, é metálico, mas também todo fechamento de drywall, né? Sim. Teve um dia que teve um evento lá, uma pessoa se empolgou um pouco, acabou quase caindo na outra sala de verdade. Nossa, porque ela se encostou. encostou e vazou, Putz, mas É questões de hábito, né? É, E exatamente. também é muito fácil de resolver. Você Sim. chama ali o gesseiro, resolve e tá Sem tudo sujeira, sem exatamente. sujeira sem tudo de novo. pouco resíduo. Sim. Sim. E falando um pouco da Leonardo, né? Foi nosso apoiador em vários eventos. A gente agradece demais o apoio e a parceria com a associação. Imagina. E é uma empresa que está desde 1989. Sim, né? já há 36 anos aí atuando Sim. no segmento, né? Aham. O mercado ele vai mudando um pouco, né? Sim. Então, lá atrás, nós nascemos, né, com galpões pórticos atirantados. Então, eram soluções ali muito mais simples do que as que a gente tem hoje em dia. E esse paradigma de construções que são pré-fabricadas, industrializadas em geral, elas precisam ser totalmente quadradas, tipo igual a gente estava comentando, né? Construções típicas de engenheiro, né? Aquele negócio sem arquitetura. Isso já caiu em desuso. Então, tipo, hoje em dia, nós se travarmos ali fazendo simplesmente obras muito simples, a gente fica pelo caminho, né? Sim. Então, ao longo do tempo, a arquitetura foi exigindo da engenharia soluções mais flexíveis e que proporcionem facilidade de construção, né? E sem perder a viabilidade, né? Que é o mais Sim, importante. E aí você comentou que tem todo um processo, né? Como que é esse processo desde que a pessoa fecha com você? Que etapa que tem que procurar a Leonardo para começar a desenvolver o projeto dela? Tá. Ali entra uma outra barreira, um outro entrave. Hoje em dia, aproximadamente ali uns 90% dos projetos que nós recebemos, eles são concebidos pensando num sistema convencional. E caso ele já tenha sido concebido desde lá das etapas dos croquis dos arquitetos, num sistema industrializado, ele seria muito mais fácil de a gente conseguir passar por todas as outras etapas, né? Sim. Então, o nosso maior trabalho está em conseguir converter soluções que elas foram pensadas, não de uma maneira errada, mas de uma maneira... Adaptação, né? Isso, uma Sim. adaptação Tem que fazer se tornando sempre a mais adequação. fácil. Exatamente, né? Fazer essa Sim. adaptação é inevitável. Aham. Então, se ela fosse já pensada, e daí entraria uma outra dica, né, pro nosso mercado. Quem dominar essa parte de industrialização no futuro, ele vai estar muito à frente de qualquer outro profissional. Com certeza. E dá um exemplo, assim, o que seria uma diferença de um projeto convencional para um industrializado que tem que contemplar na arquitetura? Certo. Principalmente espessuras de paredes. Aham. Então, a maior parte pensa em paredes, tipo, módulos de 15, 20, Sim, né? Que seria um sim. sistema convencional. Aham. E locação de pilares. Aham. Porque, por incrível que pareça, a gente pega projetos enormes, onde a gente não tem já pensado onde vai estar a Sim. malha de pilares. E isso dá um Sim. impacto gigante, né? Na compatibilização de níveis, Sim, sim. estacionamentos, vagas. Principalmente no comercial, que é Aham. onde a gente tem ali estacionamentos, depois diversos pavimentos, divisórias de Sim. salas. Então, ali tem que haver um trabalho com mais mãos, né? Uhum. E a Leonardo, ela se dispõe a ajudar, tipo, a ensinar, tipo, desde lá das etapas iniciais. Aham. Então, se o cliente tiver um terreno, e um sonho, a gente vai Sim. junto com ele ali, tentando colaborar e somar para se tornar realidade, né? Que bacana. E aí, assim, vocês fizeram, o arquiteto fez o projeto, deu sequência, fechou a obra com a Leonardo, Sim. vocês produzem as peças. Isso. Aí vocês fazem toda a montagem, tem que entrar o pessoal de obra fazer a fundação, como que é essa etapa? Perfeito. A partir do contrato fechado, antes da produção, a gente precisa passar por uma etapa muito importante, que é a compatibilização das Sim. outras disciplinas. Então, o pré-fabricado, ele é um pedacinho ali da obra, né? Ele vai ser uma das disciplinas. Junto com essa parte estrutural, esse shell, né, que a gente chama, viria elétrica, hidráulica, climatização, bombeiros,
acessibilidade. Então, tipo, junto a gente vai fazer esse clash, né? Entender por meio de plataforma BIM, que a gente trabalha em 100% dos projetos. Tá até anotado grande aqui, ó, BIM. Fazendo essa compatibilização, Sim. entendendo conflitos e dando soluções, né? Daí, a partir disso, daí a gente parte para o detalhamento das peças e posterior produção. Sim. Enquanto nós estamos detalhando e produzindo, um outro time nosso vem fazendo as fundações. Então, a gente entrega desde as fundações, toda a estrutura já montada, transporte, montagem, né? E cobertura. E daí, depois entra o Hiro ali fazendo as outras etapas, né, Hiro? Sim. Aí exatamente. é a parte do acabamento, né? O que acho que muita gente pegava na barreira antigamente era realmente finalização, acabamento. Falava assim, ai, o pré-fabricado é feio, né? Ai, é tudo concreto. Sim. Hoje já não tá mais assim, né? A gente estava comentando antes de entrar aqui, você estava falando de sistemas arquitetônicos e projetos que estão... Sim. Até a própria industrialização, né? Hoje a gente vê um leque de fachada, vamos falar assim, com os painéis arquitetônicos, né? Pigmentados, né? Tem diversos tipos de... Isso só para fachada, né? Agora, a parte interna também ficou muito... hoje, com a ajuda, né? Vamos falar assim, é um trabalho em conjunto, né? A arquitetura junto com a engenharia. Então, eles conseguem ter essa visão da industrialização, né? Dessa modernização e fazer um acabamento bem bacana, né? Então, hoje a gente tem clientes que eles pedem para não tirar o rústico, né, dos pilares, vigas, gostam de deixar aparente, né? E também fazer essa mescla, né, na parte dos acabamentos. Então é muito simples, assim, hoje não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Um preconceito vencido, exatamente, né? Foi exatamente isso. Era um preconceito isso antes, né? Hoje não, hoje é bem tranquilo. Esse estúdio tá, né? Todo aparente, pisos, acabamento, teto, a laje, né? A laje alveolar, né? Sim, tudo. E realmente é bonito, é uma integração, muito né? legal. Desde que bem feito, bem acabado, qualquer acabamento, por mais simples que seja, ele se torna funcional. Sim, né? Exatamente. É o minimalismo, né? Trazendo ali para a arquitetura, né? Exatamente. E aí, na parte de obras, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto em algumas obras aí. E o que você acha que é o que mais impacta para quem vai de equipe de obra quando uma obra ela já vem pré-fabricada? Qual que é a principal diferença? Então, a diferença... Agilidade, prazo? Sim, exatamente. Por quê? Como a gente já tem toda a estrutura montada, né? Vamos falar assim, numa obra de 10 mil metros quadrados, por exemplo, né? Quanto tempo levaria para executar todos os fechamentos, a parte, vamos falar assim, administrativa, né? Sim. Demoraria muito se fosse uma estrutura convencional, né? Sim. Então, no pré-fabricado, como ele já toda a estrutura pronta, né? Então, quando o pessoal entra, a gente já tem todo o layout, já tudo montadinho, né? Então, a gente olha lá, aqui vai ser administrativo, mas já tem tudo estudado antes. Os gabaritos principais, exato, né? Já tem tudo, Sim. já tem tudo. Assim, o empreiteiro, né? A pessoa que vai entrar, ela não precisa quebrar muito cabeça com isso, né? Então, é muito mais ágil. E fora que... desde que, né, obviamente, sendo estudado antes, fazendo um conjunto entre o que vai ser como que vai ser essa alvenaria junto com um elemento pré-fabricado, isso aí facilita muito, porque os travamentos, né, eles conseguem mandar muitas coisas prontas, né, insertos metálicos, enfim, eles conseguem mandar coisas prontas que a gente, entrando no pós, chegar e encaixar, parece um Lego, né, também, né, o pós, né, encaixar, já tem um lugarzinho certo de colocar um inserto metálico, fazer um travamento, fica muito mais seguro, né? Sim, mas isso aí depende da sua capacidade. Você trabalhou na empresa de pré-fabricado por um bom tempo. Sim. As pessoas que entram na obra leigas, que nunca trabalharam com pré-fabricado, elas vão ter uma dificuldade ainda. Sim, né? sim. Então, esse casamento de informações, eles têm que entrar lá atrás na sua reunião também, né? Sim. Saber já o layout da empresa. Sim, exatamente. Tudo isso já detalhado. A empresa que vai fazer a obra, que vai executar, o pessoal ter experiência. Como que é o treinamento? Qualquer empreiteiro, você pega a sua empresa, contrata e ele dá um treinamento para eles? Tem que fazer uma imersão?
Normalmente tem que fazer uma imersão, né? Se a pessoa já não tiver, se o empreiteiro não tiver esse know-how, se não tiver essa experiência, a gente tem que passar muita coisa, a gente tem que ter uma equipe legal para poder estar fazendo com que eles entendam, porque o pessoal que vem vamos falar assim, de uma construção convencional, eles têm uma visão um pouco limitada, né? Então, quando chega numa obra de grande porte, onde já tem elementos lá, a gente tem que seguir... alinhamentos pré-determinados, né? Exatamente, a gente tem que seguir isso. Não adianta o cara chegar lá e falar assim, não, mas eu tô há 30 anos na obra e sempre fiz assim. Cara, não vai dar certo. Sim. Porque é diferente, né? Então, a gente tem que fazer essa imersão, né? Quando ele não tem esse know-how. Mas, assim, é algo que é fácil de estar compreendendo, né? Para quem já tem experiência em obras, né? Não precisa ser exatamente pré-fabricado, mas, assim, é fácil, né? A gente ter... dar esse treinamento, a gente estudar junto, né? A gente conversar, sempre tendo reuniões junto, né? Quando vai fazer a obra, a gente tem reuniões periódicas, então isso é bem bacana, né? E não é algo impossível. Isso, tem alguns leves diferença num sistema totalmente convencional, né, Hiro? Sim. Tipo arremates nos pilares, Sim. isso ajuda no travamento, igual você estava comentando. Sim. O encunhamento, né, quando você chega embaixo de uma laje ou embaixo de uma viga, né? Exatamente. Pequenas diferenças que, por meio dessa imersão ali, também não tem difícil, segredo, né? Não, se torna até não. mais fácil, né? É mais prático, né? Mais prático, exatamente. Exatamente. Agora, entrando na parte das instalações, né? Vou até colocar um caos aqui no meio, que a gente visitou uma obra, fui convidada a fazer o projeto, né? A gente fechou os projetos de hidráulica e elétrica de um galpão comercial que a Leonardo fez. E aí, a gente fazendo as visitas, viu uma série de furos desnormatizados. E até o Hiro deu, né, na época você falou assim, olha, toma cuidado, avisa, fala que não assume a RT disso aí, porque um furo desnormatizado numa construção pré-fabricada, né, que foi pensado todos os elementos dentro dali, exatamente, faz uma diferença gigante, né, que é a falta de, nesse lugar, né, a mão de obra estava acostumada com convencional. Eu sempre fiz daquele jeito, né? Vê uma laje, tem que passar o furo do vaso. Bora furar. Cara, se não tiver martelete, vai na picaretia, né? E dá um jeito, né? Na marreta e quebra. E foi o que aconteceu lá. Foi a gente chegou lá, tava toda esburacada, né? A laje no ponto, e a gente falou, ponto de atenção. Acende a luz, né? Sim. E aí, como enfrentar isso aí, né? O que isso impacta no projeto de vocês que foi pensado sem esse processo? Então, tipo, num primeiro momento, né, seria recompor aquela laje, tipo, recompor aquela viga e tal. Ainda existem soluções. Sim. Mas desde que tudo previamente planejado, pra gente não ter nenhum problema. Entendi. Então, porque dentro de uma viga, você tem a armadura passiva e a armadura ativa. Dentro de uma laje, você só tem a armadura ativa. Então, você tem que pegar essas passagens, essas furações e fugir das principais armaduras. Sim. Ou, se não for possível, criar reforços lá na fábrica. Porque na obra é muito mais difícil, né? Sim. Aí entra o BIM, né? Eu vi que você também tem essa especialização. É algo que a gente bate muito. E da etapa ideal para entrar com os projetos, que realmente é quando está desenvolvendo o primeiro projeto. Exatamente. Né? Pensar nos shafts, que eu acho que hoje ainda é uma falha muito grande nas arquiteturas que a gente recebe. Pensar esses caminhamentos e aí essa compatibilização de armadura com instalações hidráulicas, principalmente. Exatamente. Né? O elétrico consegue fazer aparente, trabalha com as calhas, trabalha tudo... Mas a construção industrializada, ela não abre mais esse leque de fazer depois. Ela tem que ser pensada. Né? Exatamente. Até abre o leque, mas essa intervenção, quando ela é feita pós-obra, ela se torna muito mais difícil, né? Sim. Se ela vem por meio de reforço metálico, nem sempre isso vai ficar bonito arquiteturamente, né? Esteticamente. Sim. Então, por exemplo, numa fachada de painel, onde você precisa abrir ali uma esquadria ou aumentar o tamanho de um portão, por exemplo, ainda existem soluções. Tudo é possível. Sim. Mas só que não necessariamente é a mais econômica e nem a mais bonita, né? Verdade.
Aí, nesse segmento, a gente tem visto, né, que nos últimos anos ele realmente tá em alta e falar, a gente tá cada vez mais. Mas o que você acha que falta realmente para acontecer ele aqui no Brasil? Certo, ao meu ver... Vocês dois, né? Eu preciso Com certeza. todas as visões aqui. Sim. No nosso ver, tipo, o que falta é principalmente capacitação técnica. Então, tipo, essa curiosidade, né, dos profissionais de entender melhor como funciona todos os sistemas, não só o pré-fabricado, mas tudo que une as construções modernas hoje em dia, né? E capacitação do pessoal que está na obra. É o que vai vir depois da gente. E esse cuidado de se antecipar aos acontecimentos, desde a manutenção, como que vai ser feito o acesso, por exemplo, de uma lavagem de uma pele de vidro, o que a gente tem que prever, por exemplo, uma linha de vida, ou, por exemplo, uma carga adicional para que um equipamento lance um equipamento de ar-condicionado em cima de um supermercado. Então, tipo, são todos esses pequenos detalhes que não se restringe ao uso propriamente dito da obra, mas a manutenção dela ao longo da vida útil, né? Então, tipo, no meu ver, o que falta principalmente é esse cuidado, esse conhecimento, né? Exatamente. E para você, Hiro, o que você acha que seria o ponto-chave aí, né? Eu acho que isso gira tudo em torno disso também, né? Sim. Porque o pós é importante, né? Vamos falar assim, depois que termina uma obra, muitos clientes me chamam, né? Porque geralmente as empresas já têm uma equipe de manutenção. Então eles fazem algumas coisas e aí meio que vão falar assim, deu errado. Sim. Aí eles me chamam, Hiro, vamos corrigir. Dá para dar uma... O que a gente pode fazer? Aí a gente olha e fala assim, né? Um exemplo foi desses furos, né? Fora de norma, né? Que é uma coisa muito importante, né? As pessoas não têm essa noção, elas não têm essa visão de que faz toda a diferença. A gente ter um equipamento para fazer o furo, ter um local certo, fazer o furo, contatar a engenharia. Posso furar aqui? Não posso, né? Muda 10 centímetros já resolveria, cara, muda, né? tudo. Exatamente. Então, isso daí tem pegado... É uma coisa ainda que tem... que está ainda em, vamos falar assim, em evolução, né? Eu acho que a capacitação hoje, a gente não vê muitos profissionais que trabalham nessa área, principalmente no pós também, né? Que é bem escasso, né? Geralmente é o pessoal que já trabalha com obra e convencional e entra no meio, e aí a gente olha no pós, a gente olha e fala assim, nossa, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então, eu acho que o principal fator é capacitação. E aí certeza. A capacitação, acho que desde do engenheiro e do arquiteto especializando nesse segmento, né? Com certeza. Pegando um outro exemplo, não é uma obra que a Leonardo participou, é um hospital que foi construído também em pré-fabricado. E a gente vê, a arquiteta que participou, ela era especialista em hospitalar. Tá. Mas o casamento entre o hospitalar e o pré-fabricado teve que ocorrer no processo. Então, o pré-fabricado já estava subindo, o hospitalar acontecendo o projeto, aprovação, vigilância sanitária. Então, é um processo muito burocrático. Aí a gente fica restrito em tamanhos de ambientes muito pequenos, porque o empreendedor sempre quer mais e mais e mais. Sim. É mais leito, é mais salas, é mais espaço, é tudo mais. Então, acho que esse entender, né, faz muita diferença. Com certeza. Que aí, que nem esse furo normatizado, dependendo do tamanho do espaço, se tiver que levar 10 centímetros para lá, não cabe. Não dá certo. Não cabe mais. Perde o banheiro, diminui a sala. Então, realmente, isso aí, no meu ver, tem que ser antecipado, uma capacidade técnica realmente especialista dessa área, que vai ser um BIM manager, que vai ser um gestor do projeto, que entenda um pouquinho de tudo, né, da área ali. E se a pessoa não tiver essa vivência na prática também, se torna muito difícil, né? Porque o que a gente vê também é o pessoal que não tem essa prática, não tem essa vivência, e quando chega, olha, né, assim, olha o ambiente, vamos falar assim, e fala assim, nossa, mas como que você faz isso, né? Eu recebo muita ligação de amigos, né, que às vezes pegam serviços, né, em empresas que são em pré-fabricado. E aí, na cabeça deles, dá para fazer tudo. Dá aquela sensação de um elemento robusto, exatamente, né? Você, não dá nada, né? O velho, se fazer um furinho aqui, não tem problema. Sim. Mas assim, eles me ligam e falam assim, Hiro, e aqui, cara? Né? O cliente quer fazer isso.
Aí tem coisa que a gente bate e fala, cara, não mexe nisso. Pelo amor de Isso é Deus, estrutural, né? cara, não mexe nisso. Exatamente, porque é a falta de ter essa capacitação, essa vivência, né, nesse setor, né, de construção industrializada, né, pré-fabricados, enfim. Então, isso aí eu tenho visto muito também, né? Assim, o pessoal sempre vem atrás perguntando o que pode, o que não pode fazer, né? E um outro ponto assim que também vem muito a calhar com essa parte de ter o projeto no sistema BIM é o retrofit, tipo, é a mudança de finalidade de uso dele. Então, hoje em dia não dá pra gente mais construir um empreendimento pensando naquele uso. Sim. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, ele pode migrar para um outro tipo de finalidade, né? Sim. Então, o ambiente, por exemplo, um edifício comercial, que depois ele migre para um hospitalar, ele tem que estar... onde que eu posso fazer essa furação? Porque precisa criar um shaft que não era possível prever antes, né? Sim. Então, tipo, tendo tudo documentado, fica muito mais fácil, Peso, né? Peso em laje. Isso, equipamentos de exames, né? Sim. E assim, o que você acha que não dá para errar de jeito nenhum? Não. Assim, coisas que no convencional são super ok, no pré-fabricado não dá. A gente falou dos furos. Certo. Essa parte de retrofitagem, tem mais alguma coisa que você fala? Eu acho que não... É mais uma mudança Algum cultural. material, por conta de... Que no final das contas, o pré-fabricado ele vai ter a mesma finalidade de uma construção convencional. Então, ao meu ver, tipo, não dá para errar, eu acho que não tem nenhum outro ponto. Mas seria um ponto assim que, por exemplo, as divisórias internas, desde quando ela é feita sobre lajes, se a gente fizer ela em alvenaria, a gente acaba limitando a carga do uso ou até mesmo sobrecarregando, né, lajes, vigas e até mesmo as fundações. Então, às vezes, o cliente exige que seja feita uma divisória de um mezanino, por exemplo, de salas de aula, por exemplo, em alvenaria. Isso, o maior prejudicado acaba sendo ele mesmo, né? Onde hoje a gente tem... Daria para economizar bem Isso, tem outros sistemas que são muito mais eficientes, né? Sim. É uma coisa que a gente brinca sempre, né? Temos que tirar essa ideia da mentalidade do brasileiro de que construção é simplesmente empilhar tijolo, né? Tipo, evoluir. Temos que evoluir. Sim. Exatamente. E tem alguma coisa, assim, nesses 36 anos que foi o mais desafiador de todos? Histórias, obras? Conta pra gente. Certo. O mais desafiador, tipo, pra gente é sempre o prazo. Então, tamanho de construção não tanto, né, Hiro? Mas o prazo, desde daquela etapa de estudo inicial, já é um aperto sempre, né? Porque sempre os clientes... não precisa da obra para amanhã. Ele precisa para ontem, antes do almoço ainda. Exatamente. Então, um segmento que a gente atua muito são ambientes industriais. Sim. Onde o cliente precisa de ampliações de produção ou necessidade de um galpão para estocagem, de uma estratégia logística do mercado dele. Então, tipo, ele precisa... quanto mais rápido, melhor. Sim. E daí a gente vem bem a calhar, né? O nosso sistema ali ele é muito eficiente nisso. Até retorno financeiro, né? Pro cliente, né? Que hoje o foco, né, do pessoal também, né? Isso aí contribui bastante pro pessoal tá indo pro pré-fabricado, né? Essa questão de... Antes estando pronto, antes fatura, Exatamente, né? é matemática, né? Então, terminou uma obra em 6 meses, se fosse uma estrutura convencional em 2 anos, vamos falar assim, um supermercado, por exemplo. Com certeza. E reduzir isso para 1 ano, né? O quanto que é o faturamento, né? Dessa empresa, desse empreendedor em 1 ano, né? Sim. Com tudo pronto, né? Então... E daí, tipo, voltando lá no segmento residencial, né? É uma conta que ainda não faz sentido pra gente, né? Exatamente. Porque você fazer um mercado e um supermercado, um shopping em 5 anos, ou trazer esse espaço aqui para 8 meses, muda tudo. Sim. Agora, você fizer uma casa em 3 meses ou em 1 ano, é a mesma coisa. Mas aí depende do segmento, né? Que nem você falou. De repente, criar um pré-fabricado de pequenas construções. Por exemplo, o que aconteceu em São Sebastião, que teve que ter casas de emergencial. De emergência. Sim. De repente, faria todo sentido nesse momento entrar com a construção pré-fabricada, que acho que foi até uma das opções que eles construíram lá, mais de 600 unidades, né? Só que num sistema que você chega lá com toda a montagem,
O ponto é só E pronta, a pré-fabricação, né? É. O time de pré-fabricar, não sei, é muito longo esse time? Depende rápido? muito da obra. Então, Sim. tipo, o que vai mandar muito é a capacidade produtiva do pré-fabricador, né? Sim, Então, tipo, o prazo de produção nem sempre é o nosso gargalo. sim. A maior parte de que trava e, tipo, acaba postergando um pouco o cronograma desejado pelo cliente é justamente essas etapas preliminares que são fundamentais. Sim. Projetos mesmo. Projeto, né? principalmente. Então, tipo, projeto, fundação, Sim. acaba tomando um tempo que, enquanto isso, pra gente, Já você vai consegue enrolando. antecipar ou postergar. Uhum. E antecipar demais também nem sempre é uma solução. Sim. Porque a peça estocada, pra gente, é um dinheiro parado e pro cliente Sim. também. Também, Verdade. E aí, dessas entregas todas, né? O que foi o mais desafiador? Teve alguma história aí de Certo. desafio gigante que vocês passaram? Um desafio gigante, tipo assim, que me veio à memória é um shopping que a gente fez em São Paulo, onde foram mais de 110 mil metros quadrados de área construída. E até então foi um sistema totalmente diferente para a gente. Por ser um edifício muito alto, precisávamos de solução de contraventamento da estrutura. E, a princípio, ela estava sendo uma interface, né? A maior parte do prédio ele era uma solução pré-fabricada. E os contraventamentos, que seriam esses pilares localizados em caixa de escada, tal, estrategicamente posicionados, eles eram modados em loco. Justamente para ter essa maior rigidez, essa ligação da estrutura. E daí a nossa engenharia desenvolveu um sistema totalmente pré-fabricado, trazendo ali muito mais agilidade, menos trabalho em canteiro. E daí toda essa obra ela foi finalizada em 11 meses, já incluindo a etapa de projeto. O que num sistema convencional, totalmente convencional... 110 mil metros. Nossa quadrados, vida! Imagina. Com escoramento, né? Sim. Trabalho em altura. Então, tipo, demandaria no mínimo 3 vezes mais. Tranquilo. Sim, com certeza. E trazendo, tipo, nesses pontos de desafios, né? A verticalização sempre é um desafio pra gente. E isso eu ia perguntar agora. Qual que é o limite de verticalização? Hoje, depende não do sistema, mas depende do equipamento de montagem, de condições de acesso. Entendi. Então, o maior prédio que a gente já fez, ele gira ali na casa de 80 metros, aí aproximadamente. E podemos ir além. Então, Sim. tipo, surgindo demanda, a gente vai conseguindo atender o mercado ali. Mas eu acho que um dos pontos principais para vocês é a logística, né? O transporte de peças. Esse impacto de trânsito, então, tipo, regiões muito centralizadas, exige um trabalho conjunto com o nosso time de planejamento, de transporte, para se antecipar aos possíveis erros, né? Então, a gente faz sempre um rotograma, pensando em condições de acesso, gabaritos de altura, limite de transporte, desde rodovias, viadutos, pontes, né? E também o sistema de montagem. Sim. Então, tipo, limitar peças num comprimento que consigam ser içadas, consigam ser montadas na obra e sem perder a viabilidade, né? Porque quanto menos elementos menores, você vai ter uma quantidade maior de peças, maiores de fundação, e daí acaba impactando no prazo e no custo também, né? Sim. E do ponto de vista pós-entrega da Leonardo, começou a obra, fechamento, qual que é o maior desafio? Eu acho que principalmente, né, o desafio é a mão de obra. Sim, bem lembrado. Sim. Eu acho que o desafio maior é a mão de obra, viu, Pri? Disponibilidade, né? Porque assim, depois que o elemento está pronto, vamos falar assim, o fechamento, as estruturas, é corriqueiro. Sim. Né? Vamos falar assim, né? Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo uma casa, né? Um edifício comercial convencional, é a mesma coisa. Fechamento, tudo. Esquadria, piso, né? Regularização de piso. Eu acho que tudo isso daí já é mais... o pessoal já está mais acostumado, né? Realmente, acho que é a questão da mão de obra, da conscientização, né? No pós, a gente tem diversos fatores, né? Mas, vamos falar assim, a gente pega uma obra coberta, a gente trabalha no coberto. Sim. Né? É verdade. A hora que eu entro na obra, tá coberto. Pode estar chovendo, tá sol. Entendeu? Verdade, então, isso aí são coisas que ajudam muito. E mesmo assim, o que realmente tem um gargalo grande é a questão da mão de obra, né? Então, são poucos aqueles que entendem um pouco mais, né, desse setor.
e que estão dispostos também, né? Porque geralmente quem já trabalha muito, que nem no centro empresarial, né? Lá é 100% pré-fabricado, Sim. vamos falar assim. Uhum. E então a mão de obra, né? Que nós temos um parceiro que fornece a mão de obra após o pré-fabricado. Mas é quase que impossível conseguir Entendi, uma agenda dele, né? dele. Né? Sim. Então, mas assim, de desafio, acho que tudo desde que estudado antes a gente consegue, né, resolver. Exatamente. Mas teve algum assim que te tirou o sono, que foi... Ah, teve, né, Pri? Você lembra, Pri? Eu não quero nem comentar, gente. A terapia tá em dia agora, mas foi processo de Deixa vida. pra lá. Não, eu acho que a parte realmente hoje, principalmente um projeto bem executado, né? Por exemplo, Sim. a gente tem toda a parte de drenagem, de captação de água, né? Hoje, assim, a gente tem os estudos, onde a gente, né, tem toda a normatização, né? Embasamentos históricos, exatamente, né? É uma coisa assim que não é, porque eu acho que isso aqui tá Passa, bom e vai né? passar. Não, são estudos, né? E mesmo assim, com essa mudança climática, né, tudo que está acontecendo hoje, isso é um grande desafio para nós, né? Porque você imagina, a gente tem algo a seguir, um projeto, a gente tem todo um roteiro, vamos falar assim. Aí a gente imagina que aquilo ali tá ok. Vem uma chuva que inunda a cidade inteira, né? E aí a gente vê que aquilo ali não foi o suficiente, né? Então isso aí hoje ainda é um desafio, né? Hoje, assim, os estudos vão mostrando, a gente vai aprimorando, Exatamente. né? Mas eventos dentro da drenagem, principalmente, que é esse ponto, que a gente entrou lá para resolver grandes problemas na drenagem do pátio. E aí eu entro até no global de projetos, que é o meu ponto de vista do gargalo. Geralmente, do tempo, o projeto é o último a ser contratado. Exatamente. E aí você entra num time que você tem que produzir o projeto, entregar, já tá rolando a obra, já começou, e aí não tem quase aquele tempo de pensar. O cliente quer economizar até o último centavo em questões. Não, o mínimo possível, fazer o que... Não é mais assim, né? A gente entra com o que é necessário, o mínimo necessário, dentro de uns tempos de recorrências que estão cada vez mais altos, né? Acho que a Leonardo trabalha com 50 anos, pelo que eu fiquei sabendo. Sim. O pessoal já está trabalhando até com 100 anos, depois de tudo que aconteceu. Sim. Rio Grande do Sul. Chuvas cada vez maiores num tempo menor. Exatamente. E aí, esses gargalos, é lógico que a gente não tem como produzir uma estrutura de drenagem para atender esses cenários piores todos, nem você atender um cenário gigante. Totalmente atípico. Atípico. Quem espera? Vai acontecer em algum momento. Mas a gente também tem que produzir projetos, elementos estruturais, elementos de drenagem que vão atender um mínimo, né? Drenagem aí é de 50 a 100 anos. Sim. As estruturas também, acho que de 50 a 100 anos, né? E aí depois a mão de obra vem com essas garantias ali em cima de tudo isso que foi projetado. Mas dentro do segmento de projetos, eu acho que realmente pra gente... É a demora que o empreendedor contrata a gente, muito depois. Sim. E aí acho que entra o método japonês, que a gente comentou aí, de pensar muito bem antes e produzir muito rápido depois. Com certeza. Só que hoje acontece tudo ao contrário, né? Vai, fecha a obra, você já está entregando a fundação, ele já está executando e precisa da hidráulica. Exatamente. Uma coisa que eu acho que assim, que está mudando um pouco, né? Sim. A gente sempre orienta os nossos clientes, né? Justamente de ter todo esse jogo de projeto, de a gente ter toda essa compatibilização, né? Quando a gente começou a fazer algumas obras, era justamente isso que a Pri falava. O cliente não queria contratar, né? Ela falou assim, não, projeto para instalar uma privada, vamos falar assim, né? Projeto hidráulico, para quê? Projeto elétrico, para quê? Né? Mesmo sendo uma obra de médio a grande porte, eles eram muito resistentes, né? Hoje a gente tem visto, né? Eu pelo menos tenho sentido, né? Que a gente está conseguindo conscientizar mais também os clientes a ter essa visão e ter essa compilação, né? Porque realmente... É um documento para ele também, né? É essencial, essencial, né? Hoje a gente vê que tem que ter,
né? Uma segurança, né? E é uma conscientização que aos poucos a gente vai migrando essa cultura brasileira, né? Sim, sim. Recentemente, a Leonardo participou de uma expedição, né, por meio da ABSIC, que é a associação que rege aí todos os pré-fabricadores do Brasil, e na Europa. E daí, na Europa, tipo, o conceito já é muito diferente. Por meio dessa carência ainda maior de mão de obra disponível, a industrialização já é um fato. Sim. Lá. Sim. E daí, tipo, eles compram toda a edificação em geral. Não só a estrutura, fundação e fechamento, como acontece aqui. Mas eles já compram, tipo, esquadria, revestimento, mármore, pedras, tudo antecipadamente. E daí tem um cronograma a ser seguido. E daí, tipo, uma coisa que é uma curiosidade, né? Hoje em dia, por exemplo, até mesmo nas nossas estruturas, a gente monta os painéis de fechamento e depois disso vem a medição fina para a produção das esquadrias. Sim. E lá não, tipo, eles já produzem tudo antecipadamente. E, tipo, aquela tolerância, ela deve ser cumprida. Senão, tipo, tudo que vem na sua sequência acaba sendo comprometido, né? Sim. Então, tipo, conforme a gente vai tendo esse compilado de projetos, feito de maneira consciente e antecipada, por meio da plataforma BIM, a gente consegue, tipo, ir ganhando ainda mais tempo. Por que, tipo, esperar terminar de montar ou terminar de se edificar para você dar o próximo passo, né? Sim. Ele já pode ser feito em paralelo, desde que planejado, né? Sim. O que faz todo sentido, Faz né? todo sentido. Né? Se é um elemento já industrializado, né? Já tem todo o estudo, né? Prévio. É um Lego. Exatamente. A padronização, né? Seguir tudo bonitinho. Exatamente. Todas as empresas entrando aí, vai ficar perfeita a construção. Com certeza. É verdade. E você, Hiro, que já teve no Japão, por exemplo, lá é algo semelhante? Tipo, é muito diferente, tipo, dessa visão, né? Do que seria o nosso futuro da construção aqui, né? Eu acho que isso aí, acho que para todo canto do mundo é a questão da mão de obra mesmo, né? Assim, eu não vivi essa parte da construção, porque na época que eu fui a trabalho, né? Para outra coisa, eu nunca imaginei que eu ia fazer engenharia naquela época, né? Então, mas assim, o que a gente tem, o que eu vi, né, lá, realmente são eu fui, acho que foi em 2004, né? E, é anos-luz na frente. Com certeza, o pensamento, a questão, né? A gente passando na obra, passando na rua, vendo obras sendo executadas, tamanha precisão, e é o que você falou, né? É tudo pensado antes. Se é industrializado, é como se fosse um Lego, não tem que ter tanta tolerância, porque isso aí vai sobrar para o próximo. Sim. Se você der uma tolerância agora para mudar uma esquadria, para mudar uma porta, o próximo, na hora de fazer um piso, vai dar errado. Né? Ele que vai pagar a conta depois. Se você tem uma porta lá, né? Vamos falar assim, um exemplo de uma porta, né? A gente vai lá, coloca, tem a esquadria. Ah, mas errou em 1,5 cm. Já não vai abrir a porta por causa do piso. Então, assim, a gente pensando nesse sentido, lá, o que eu tinha visto, né, assim, não ficava prestando atenção nisso, mas assim, o que eu me lembro muito bem é da organização, a questão realmente dessa disciplina, né? de ser rigoroso, né? Principalmente nas fiscalizações, nas vistorias, para que o negócio aconteça, né? Então a gente tava lá, né? Tinha o meu percurso para ir para a fábrica. Um dia não tinha nada. Uma semana depois tinha um prédio ali, vamos bem dizer. Que aconteceu aí no Covid, né? A China subiu hospitais inteiros. Eu falei, como assim, né? Tipo, um mês depois tinha um prédio ali. Aí você fala assim, caramba, mas como foi tão legal, né? Tão rápido? E assim, você olha, pô, perfeito, né? Ao grosso modo, você fala assim, cara, perfeito, né? Não, achei fenomenal o nosso papo. Estamos caminhando para o final. Não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Quero agradecer demais a sua presença aqui, Douglas. Você também, Hiro, por ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. E acho que aí ficou uma mensagem muito legal para os profissionais, né? Tem área para todo mundo se especializar. Para o arquiteto, para o engenheiro ser especialista no desenvolvimento de layouts e projetos. Sim. A empresa do pré-fabricado aberta para atender essa demanda e pensar projetos novos, diferentes, industrialização.
E também para mão de obra, treinamento, O pós, execução, exatamente. pós-obra. Eu acho que tem a gama para os projetos, quem precisar eu faço, tá? Fazer a minha parte também. E aí é isso, tem campo muito para crescer ainda, né? Para todo mundo. E, tipo, o mais importante é uma mensagem que a gente sempre procura passar, né? O sistema único, ele nunca é totalmente completo. Então, o mais... onde a gente precisa se aprimorar é realmente nessa compatibilização e nesse mix de soluções, né? Sim. O pré-fabricado em tudo, ele não vai conseguir resolver 100%. Exatamente. O moldado em loco já não se torna eficiente para fazer o todo. Então, essa unificação, estruturas metálicas, madeira hoje em dia, né? Sim. Muito bacana. Estamos abertos aí a muitas obras, muitas oportunidades, né? Exatamente. E essa parte de conscientização, inclusive dos nossos clientes, o pessoal que quer construir, né? Procurar bons profissionais, né? Direcionados, né? Para cada área, né? Que é igual a questão do médico, né? Você vai num médico, você tá com dor no joelho, você não vai procurar um cardiologista, né? Então, assim, vou fazer uma obra. Que tipo de obra? Vamos estudar antes, pensar antes, né? Projetos, né, Fri? Projetos, é fundamental, é importante isso, né? Que lá na frente faz toda a diferença, né? O que acho que vai ser um gasto agora, lá na frente pode ser um rombo no caixa gigantesco, que é o que acontece mesmo. A gente já viu isso na prática, né, Pri? Então, é isso aí. É isso. Bom, estamos todos à disposição, né? Muito obrigada para você também que acompanhou o nosso episódio. Lembra o que eu falei lá atrás? Comenta aqui embaixo o que você acha que é mais importante, o que falta agregar. E se você conhece algum caos, alguma coisa que já aconteceu e quer deixar aqui nos comentários, dá um like, compartilha com o pessoal para a gente divulgar e industrializar a nossa construção. Até mais. É isso aí. Tchau, pessoal. Valeu, até mais. Até mais. Tchau.